Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade que temos mais uma vez nesse dia de ouvir a Tua voz nesse lugar. E é isso que nós queremos, Senhor, a Tua palavra, não a palavra dos homens, as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, não é isso que precisamos, mas da palavra que procede da Tua boca, que é viva, que é poderosa, para transformar o nosso entendimento, para alimentar o nosso espírito e conduzir a nossa vida. Fala conosco, meu Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia, Pai, e a unção do Teu Espírito sobre mim, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade e todos nós sejamos tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a palavra do Senhor foi dita aqui pelo próprio Senhor Jesus. As palavras que nós lemos são palavras que o Senhor Jesus mesmo as proferiu. Ele disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja, Deus está procurando adoradores. O que será que é isso, né, irmãos? Adoradores. Deus está à procura desse tipo de gente. Deus está à procura desta atitude, adoradores. E Jesus diz: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus qualifica como devem ser os adoradores. Adoradores que adorem a Deus em espírito, e que isto seja a expressão da verdade nas suas vidas. Então veja, isso nos dá a ideia de intensidade, de compromisso, de inteireza, integridade. Deus está procurando quem o adore desta maneira, totalmente, de coração, inteiramente, com verdade, sem nada disfarçado. Essa é a procura de Deus. E quando Jesus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, a alusão que Ele faz e a conclusão que podemos chegar é que existem os falsos adoradores. Não é verdade? Se não existisse, Ele não precisaria qualificar os verdadeiros. Bastaria dizer: Ele procura adoradores. Mas adoradores tem muitos, mas Ele deseja os verdadeiros. As falsificações não lhe interessam, as falsificações não são o seu alvo. Então Deus está procurando os verdadeiros. E o que diferencia um do outro é o que nós vemos na palavra de Deus, essa integridade em espírito e em verdade, como Jesus logo qualifica. Então isso dá a ideia do que Deus está buscando em nós. Pela manhã eu disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos conhecemos esse versículo. Sem fé é impossível agradá-lo. Posso fazer um monte de coisa, posso me sacrificar de todas as maneiras, mas se não tiver fé genuína em Deus, jamais conseguirei agradá-lo. E aqui Jesus está dizendo que Deus está procurando pessoas diferentes, que sejam verdadeiras na sua adoração. E quando a gente fala de adoração, e a Bíblia fala disso, não está se referindo propriamente a louvor. Há uma diferença entre louvar e adorar. Então, normalmente nós dizemos que a diferença está em que ao louvarmos, louvamos a Deus pelo que Ele faz. Exaltamos os seus feitos com os nossos louvores.
dizemos as maravilhas que Deus tem feito e o louvamos por isso. Mas quando se fala em adoração, nós o adoramos pelo que Ele é, independente de fazer ou não alguma coisa por nós. Percebe a diferença? O louvor então é fruto de um coração agradecido, é fruto de um coração que reconhece as bênçãos e os feitos de Deus, por isso o louva. Mas quando se fala de adoração, se fala daquele que conhece quem Deus é, independente do que ele possa ou não fazer. E isso vem do coração com verdade. E é esse tipo de adoração que Jesus disse que o Pai está procurando. E se você olhar com mais cuidado para a Bíblia, verá que o pecado, lá no início, quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus, como diz Isaías no capítulo 59. Ele nos separa de Deus. Antes do pecado, o homem tinha um relacionamento constante com Deus. Depois do pecado, ele tenta se esconder de Deus. Veja, a origem disso tudo é bem mais antiga. Quando pecamos, fomos destituídos da semelhança a Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas ao pecar, o homem mudou a sua imagem. A imagem do homem agora não é mais como a imagem de Deus, por causa do pecado que manchou a nossa imagem. Então, quando somos salvos, um dos efeitos da salvação, além do perdão, da vida eterna, é a restauração da imagem de Deus, a restauração da imagem e semelhança original de Deus. Porque os nossos pecados não são mais imputados a nós, porque cremos em Deus. Então nos é imputada justiça, como diz a Bíblia. E a partir desse momento, Deus não nos vê mais como pecadores, mas sim como justos. Então a imagem é mudada diante de Deus, a imagem é restaurada. E veja, a Bíblia diz para nós que nós fomos criados à imagem de semelhança de Deus para louvor da sua glória, para o adorar. Então veja, o que significa a criação? Deus cria o homem originariamente para adoração. Isso às vezes não é compreendido pelas pessoas. Então a função principal da humanidade é adorar o Criador pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz, mas por ser Ele quem é. E isso também foi perdido com o pecado. Com a salvação, além de termos a imagem restaurada, temos restaurada também a capacidade de adoração, irmãos. Veja então o que Deus está procurando: pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é uma das razões da nossa salvação, restaurar essa condição de Deus para nós, para podermos adorá-lo. É o objeto do nosso culto. Quando nos reunimos na igreja, nos reunimos em sinal de adoração. Não apenas para louvar, não apenas para ouvir uma palavra, para ter comunhão, mas tudo isso junto é exaltar a Deus pelo que Ele é o reconhecimento da pessoa de Deus, é adoração. Nós somos chamados a uma vida de adoração, que não é expressa através de atos aparentes muitas vezes, mas é interior, é do coração, é uma vida, é uma característica, posso dizer, é um estilo de vida. O crente deve ter um estilo de vida, e o estilo de vida é ser um adorador. Entende isso? Reconhecer quem é Deus, o que Ele é, e não apenas aquilo que Ele faz. Então isso é a razão de tudo que Deus fez depois da queda do homem, restaurar todas essas coisas. E Jesus, quando veio, disse: Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A questão é, Ele vai encontrar esses adoradores em nós? Deus vai se dar por satisfeito com aquilo que foi realizado em nós? Somos estes adoradores? Esta é uma pergunta que eu quero deixar para nossa reflexão. E se não temos sido, o que tem impedido a nossa adoração? Essa é uma outra questão. Eu creio que você é salvo. Posso crer nisso? Eu creio. Se você creu em Deus, se você o confessou como Senhor da sua vida,
Se você se rendeu a Jesus, você foi salvo por Ele. Então você deveria ter se tornado um adorador. Se isto não tem sido o seu estilo de vida, alguma coisa tem impedido a sua adoração. E é sobre isso que eu queria refletir essa noite. O que impede nós de adotarmos a postura para a qual Deus nos salvou? Sermos os verdadeiros adoradores. Algumas atitudes que nós tomamos, irmãos, são incompatíveis, são incoerentes com a posição e o estilo de vida de um adorador. E eu queria refletir com você a respeito dessas coisas. O primeiro exemplo nós podemos encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, um texto que já muitas vezes falei aos irmãos, a respeito de Caim e de Abel. Nós vemos aqui uma iniciativa desses dois irmãos de agradar a Deus de alguma maneira. Chegou a eles a ideia de ofertarem a Deus alguma coisa, de trazerem alguma coisa para honrar a Deus. E o versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vamos entender a atitude de Caim ao ter a sua oferta rejeitada por Deus. Qual foi a atitude desse homem? Caim foi rejeitado juntamente com a sua oferta. E isso faz toda a diferença. Se você olhar para o versículo 5 com cuidado, verá a ordem em que as coisas estão escritas. Ao passo que de Caim primeiro e de sua oferta não se agradou. Já expliquei várias vezes aqui à igreja que Deus não está olhando para a oferta, porque não há oferta que um homem mortal possa fazer a Deus que venha impressionar o coração de Deus, que tem todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas. O que eu posso dar a Ele que Ele já não tenha? Ele é dono de tudo. Qual é a oferta grande demais ou qualificada demais que eu posso dar a Deus que vai admirar o seu coração? Algumas pessoas teologicamente ficam discutindo a oferta de Caim, a oferta de Abel, achando que uma foi melhor porque tinha sangue, remotava o sacrifício ou não. Eu acredito nisso não, irmãos, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nenhuma oferta da nossa parte. A única coisa que Deus quer de nós é aquilo que Ele não pode ter porque Ele não quis ter. Ele quis dar a nós o livre-arbítrio. Então Ele quer de nós o coração. Porque o coração de cada um de nós Ele deixou conosco. Ele criou, mas não tomou para si. Ele podia ter imposto uma adoração, mas não fez. Ele deu liberdade ao homem de escolher adorá-lo. Então a única coisa que Deus não tem é o meu coração. Por isso a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que eu posso dar a Deus que faz diferença. Mas se o coração está ruim, está sujo, Deus não vai aceitar nada que eu venha a dar no lugar do coração. Então eu posso vir com um boi, com a vaca, eu posso vir com plantação, posso vir com agricultura, posso vir com qualquer coisa, dinheiro, ouro, prata. Se o coração não estiver bom, Deus recusa qualquer oferta das minhas mãos. Jesus mesmo disse que se eu for ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra o meu irmão, antes de deixar a oferta, eu tenho que deixar tudo de lado e resolver essa situação para depois trazer a oferta. E Deus não está olhando para o que eu tenho na mão, mas Ele está olhando para o meu coração. E a Bíblia diz que de Caim e de sua oferta não se agradou. Mas no versículo anterior, veja a mesma ordem: de Abel e de sua oferta se agradou. Se Deus não se agradar de mim, não vai se agradar de nada que eu der a Ele. Então não há adoração verdadeira se em primeiro lugar Deus não olhar e aceitar o meu coração. E o coração de Caim estava cheio de ódio, estava cheio de dor, de engano. Já havia no coração dele uma certa competição com seu irmão.
Isso vai apenas ser evidenciado pela história, mas eram coisas que já estavam presentes nele. Ele não passa a odiar o seu irmão só porque a oferta dele foi aceita e a dele não. Aquilo já está ali dentro, enraizado, por isso Deus não aceita a sua oferta. E aí aquilo apenas vai se tornar mais visível, aquilo apenas vai se mostrar de forma mais clara, aquilo que já estava dentro do seu coração. Então Deus não aceita uma adoração de alguém que está com o coração assim. Qual a barreira para a nossa adoração? Qual a atitude incoerente? É querer adorar a Deus com um coração contaminado. Você nunca será um verdadeiro adorador enquanto o seu coração estiver contaminado com qualquer tipo de coisa. Veja, quem odeia o seu irmão, a Bíblia diz que não pode prestar culto a Deus. Não pode, num certo sentido, porque como a igreja é um lugar aberto, ninguém vai te impedir de frequentar, até porque ninguém conhece o teu coração. Ninguém sabe o que está aí dentro, mas Deus sabe. Você pode passar anos vindo a uma igreja, frequentando, mas com seu coração doente, odiando alguém, um irmão, e você não pode prestar culto. Então o que você está fazendo não é prestar culto. Você está comparecendo a um lugar, pronunciando certas palavras, ouvindo certas mensagens, mas isso não se constitui um ato de adoração a Deus. Aonde está escrito isso? Veja em 1 de João, capítulo número 3, primeira epístola de João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo número 3, no versículo 11 até o versículo número 15. 1 de João, capítulo 3, do 11 ao 15, diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, mas não segundo quem? Caim. Olha Deus falando de Caim aí, ó. Lá no futuro, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Ele não assassinou seu irmão porque sua oferta foi rejeitada. Ele era do maligno, por isso Deus não aceitou a sua oferta. Como consequência, ele exacerbou ainda mais a sua malignidade e terminou por matar o seu irmão. E aí diz a Bíblia, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece aonde? Na morte. E todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja, a Bíblia diz que apenas o fato de eu odiar, já me tornei o assassino. Mas eu não matei, eu não fiz nada ainda, mas já sou o assassino. Então essa adoração não pode ser recebida, não é verdadeira. O culto daquele que odeia a seu irmão não é genuíno e não vai ser aceito de maneira nenhuma por Deus. Então são barreiras que podem impedir de eu ser o verdadeiro adorador que Deus está procurando. Se eu quero adorar Deus em espírito e em verdade, primeiro eu preciso me livrar do ódio. Eu preciso livrar o meu coração dos sentimentos de inveja, de rebelião. Todas essas coisas que nós sabemos prejudicam o relacionamento com Deus, que foram coisas que tomaram a vida de Caim para que ele chegasse ao ponto que ele chegou. Então eu preciso me livrar de tudo isso. Abra a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Veja como Paulo fala disso. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E agora no versículo 12 até o versículo 15. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém,
Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja, esse comportamento de morder um ao outro, de intrigar um ao outro, é um comportamento que não permite eu exercer a adoração de maneira verdadeira e íntegra. Como Jesus disse, Deus estava à procura. Então veja, irmãos, é uma atitude incoerente. Não posso dizer que sou um adorador se no meu coração só há lugar para destilar o ódio, o rancor, a rebeldia, o engano, a revolta. Isso não é compatível com um adorador. Porque o adorador, a própria palavra já distingue, é aquele que faz isso continuamente. Você não pode dizer que uma pessoa que faz alguma coisa de vez em quando, você não usa a palavra nesse termo. Ah, ele é um adorador. Não, ele adora de vez em quando. Adorador é aquele que adora sempre. E isso aqui impede que a gente seja qualificado como um adorador. Uma outra coisa que atrapalha a nossa adoração, queria que você lesse comigo Isaías capítulo 29, versículo número 13. Veja o que a Bíblia vai dizer para nós. Isaías 29, versículo 13, diz assim: O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha o coração de novo aí. Eu posso dar louvor e não necessariamente dar coração. Minha boca pode proferir algumas palavras, mas não necessariamente dar o coração. Mais uma vez Deus dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. E aqui Deus está dizendo, reclamando com o seu povo que era honrado com os lábios, mas o coração não tinha nada a ver com os lábios. O coração não tinha nenhuma relação com aquilo que a boca fazia, com aquilo que o corpo fazia. Deus está falando aqui, queridos, de um culto formal, apenas uma manifestação exterior. Deus está falando de uma atitude que eu aprendi como uma máquina. Veja, a ideia aqui é de uma programação de computador. Você faz um programa, ensina o computador a repetir determinados passos, e o programa vai de passo em passo realizando as ordens do programador. Mas ele não pensa no que ele está fazendo, ele apenas executa aquilo automaticamente. Veja, o que a Bíblia diz é que o temor desse povo para com Deus consistia apenas em mandamentos de homens, que eles maquinalmente aprenderam, como máquina. Aprendi como máquina a repetir alguma coisa. Aprendi como máquina um determinado comportamento. Na igreja nós temos um comportamento. Nós falamos com os irmãos numa linguagem meio diferente, dizemos a paz do Senhor, dizemos glória a Deus, aleluia, levantamos as mãos, mas de repente isso não reflete o que está no coração. É apenas algo que maquinalmente a gente aprendeu. Você decorou esse comportamento e você o apresenta. E isso pode ser feito com o coração lá longe. Você pode estar aqui louvando e o coração está lá em outro lugar. O coração está em outra coisa, em outra circunstância. Então, Deus estava se queixando com esse povo, e esse culto formal é alguma coisa que atrapalha a nossa adoração. E como é que esse culto formal começa? Ele não começa de um dia para o outro. Ele começa quando a gente vai se acostumando com as coisas. Quando nós nos entregamos a Cristo e chegamos à igreja, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Tudo é empolgante, mas à medida que o tempo passa, parece que vai se criando uma rotina espiritual que vai massificando as coisas, e a gente apenas vai se adotando ali, se amoldando a um comportamento, sem mais entender a razão do porquê estamos fazendo as coisas. Nunca devemos esquecer o porquê, a razão. Paulo diz que nós temos que saber em todo o tempo dizer qual a razão da nossa fé. Qual a razão de estarmos aqui? Deus já falava isso em Deuteronômio capítulo 6, dizendo que os pais deviam inculcar a seus filhos as palavras que ouviram.
para que eles depois, quando perguntarem no futuro, qual a razão, Pai, disso tudo aqui, eles saberem explicar. Qual a razão da nossa adoração? Qual a razão de estarmos na igreja? Qual a razão de trazermos nossos filhos? Qual a razão de cantarmos? Qual a razão de pararmos para ouvir uma mensagem? Isso precisa ser entendido e não pode se tornar numa máquina. Veja, Jesus também lembrou dessa passagem para nos alertar. Em Marcos capítulo 7, versículo 6 e versículo 7, Jesus vai citar exatamente essa passagem que nós lemos aqui. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Veja, Jesus foi até mais enfático, mais duro. Disse: hipócritas. Por quê? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Veja, é uma adoração, mas não é verdadeira. Não é essa que Deus está procurando. É uma adoração em vão. O que é em vão? Não serve para nada. Não acrescenta, não agrega. Em vão me adoram, diz o Senhor Jesus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Passamos de um para o outro uma maneira de agir, mas não sabemos explicar por que isso começou. Não sabemos explicar a razão das coisas serem assim. Não sabemos explicar a razão de crermos em Deus. Então apenas foi maquinamente aprendido um comportamento. Isso nos torna adoradores? Eu creio que não. Isso faz com que a gente adore, mas não em espírito e muito menos em verdade. Não são esses que o Pai está procurando. No mesmo sentido, a gente percebe que essa rotina de cultos pesados, cansativos, acabam atrapalhando também a nossa adoração. A gente não pode fazer do nosso culto algo rotineiro, por mais que a gente siga aqui uma sistemática, porque as coisas são sistêmicas, isso é natural. Também não precisamos ficar inventando moda toda hora, né? Talvez alguns pastores fiquem naquele desejo de inventar alguma coisa nova para não deixar o culto cair na mesmice, e aí também se torna um perigo, né, irmãos? Porque aí nós vamos inventar, e olha, a cabeça do homem para inventar coisa, olha, só a graça, né? O que a gente pode inventar? O que a gente pode inventar para entreter o povo? Não há limites para o que se pode fazer. Mas uma coisa é verdade: quando a adoração se torna cansativa, se torna apenas fruto de um culto formal, nem Deus suporta, irmãos. Nem Deus tolera. Ainda falando através de Isaías, no capítulo 1, Deus diz assim no versículo 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo: eu estou cansado disso tudo, estou cansado desse sacrifício. Mas olha, quem inventou esse sacrifício? Foi Deus. Mas por que ele se cansou de algo que ele mesmo criou? Porque as pessoas não estavam fazendo como ele gostaria que fizessem. Elas estavam repetindo rituais ao invés de entender a mensagem que ele queria transmitir. Veja, irmãos, nós podemos vir ao culto várias vezes e repetir alguns rituais, mas se não entendermos a mensagem que Deus está querendo transmitir, o nosso culto acaba se tornando assim, vão. E coisas que Deus mesmo ordenou acabam se tornando sem sentido. E aí ele diz: olha, quando vindes, versículo 12, para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Quem disse para você que eu só quero que você ponha um pé aqui, marque um cartão de ponto? Não é isso que eu estou querendo de você. E aí ele fala: ó, não continue a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Em outras palavras, no verso 13, Deus está dizendo assim: ó, para de vir aqui, para de trazer oferta, porque eu não aguento mais esse culto de vocês, que não agrega nada, que não tem sentido, que não tem valor. E no versículo 14 ele diz: as vossas festas, as vossas solenidades, a minha alma
as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja, algo que seria bom quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, se reúne para cultuar a Deus, para trazer ofertas ao Senhor. Todos esses conceitos foi Deus que ensinou. Não foi um homem que inventou o culto a Deus, foi Deus mesmo que inventou. Só que ele disse, da maneira que estão fazendo, isso já está me cansando. Da maneira que estão fazendo, está tudo errado. Não tem coração no que vocês estão fazendo. Existe rotina, mas não tem vida. E o meu negócio é vida. Não adianta trazer sacrifício, não adianta trazer oferta, se você não traz o coração. Se o coração ficou em casa. Você traz boca para louvar, traz dinheiro no bolso para dar, traz um monte de ritual para cumprir, mas o coração está longe de mim. Então isso não possui nenhum valor. Não é isso que eu estou procurando. Veja, desde aquele tempo, Deus já estava procurando. Irmãos, eu digo assim, quando Deus está procurando, irmãos, é porque é difícil de achar, sabe? Que Deus é Deus, sabe todas as coisas e está procurando, imagina a gente para achar um. Deus está procurando, irmãos, e não tem encontrado. E essas coisas são ditas aqui para a gente abrir os olhos, para a gente pensar, Senhor, será que o Senhor pode achar em mim um adorador? Ou será que meu coração está igual ao de Caim? De vez em quando eu estou odiando um irmão, estou com a revolta danada no meu coração, estou cheio de fel, de amargura. Será, Senhor, que isso está acontecendo? Será que o meu culto é só formal, que eu venho aqui, canto, mas a minha cabeça está lá longe? Será que eu venho aqui e falo a paz do Senhor para o irmão, mas não tenho nada com esse ambiente, eu estou aqui meio, sabe, cumprindo um ritual? Isso tudo é para a gente refletir, porque Deus ainda está procurando verdadeiros adoradores. A questão é, sou eu esse? Outra coisa, irmãos, que impede a nossa verdadeira adoração, aí partindo para um outro extremo, porque até agora foi dito por Deus das coisas que a gente faz dentro da igreja. Dentro da igreja a gente louva, dentro da igreja a gente oferta, dentro da igreja a gente tem comunhão com os irmãos, e Deus falou, podemos fazer isso tudo e não ter nenhuma relação com Deus. Mas agora Deus quer falar comigo daquilo que eu faço fora da igreja. Aquilo que eu faço fora da igreja também pode impedir a minha adoração. E o que é que mais impede a minha adoração fora da igreja? É o que a Bíblia vai nos mostrar como mundanismo. É me tornar como alguém do mundo, ter ideias, pensamentos, atitudes, escolhas, como exatamente alguém no mundo o faria. Não há diferença nenhuma, apenas que eu venho à igreja e a pessoa do mundo não vem. Mas na hora de escolher, na hora de decidir, na hora de preferir, na hora de praticar, a gente acaba fazendo exatamente as mesmas coisas. Adorador deve adorar a Deus e não amar o mundo, é o que a Bíblia diz para nós. O mundanismo significa independência de Deus. Quanto mais apegado ao mundo, menos apegado a Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz lá no capítulo 2, num texto que todos também conhecem, 1 de João capítulo 2, versículo 15, é o versículo mais enfático aqui sobre o mundanismo. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse mundanismo significa distanciamento de Deus, independência de Deus, me apego ao mundo. E veja, foi nisto também que o homem caiu. Naquilo que João diz aqui, essas concupiscências que aqui são enumeradas, são exatamente nelas que o homem caiu em pecado. Veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Buscar aquilo que satisfaz a carne, buscar aquilo que enaltece os olhos e me tornar soberbo. Foi essa a proposta de Satanás ao homem lá no Éden.
ao dizer ao homem que, na verdade, a mulher em primeiro lugar, que o fruto era bom para se comer, e que ao comer daquele fruto, eles teriam conhecimento sobre o bem e o mal, e seriam como Deus, as concupiscências aqui relatadas foram aguçadas no coração de Eva e também no coração de Adão. Foi dito, olha, esse fruto, ele é bom, ele é gostoso, a sua aparência é muito boa, ele vai saciar a carne de vocês. O desejo da carne será saciado nesse fruto. A Bíblia diz que o fruto era bonito. Aliás, não diz que era maçã. Você sabia disso? Tá bom. Só um parêntese. Mas era um fruto bonito. Podia até ser uma maçã. Maçã é bonito? Era. Mas o morango é mais. Eu acho o morango lindo. Você já viu o morango? Mas não importa, irmãos. O que importa é que era bonito. E quando a gente seguia pelo que é bonito, a gente corre um sério risco de comprar gato por lebre, né? A gente corre um sério risco de ser enganado. Satanás, ele se apresenta bonito. A Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz, bonitão, e é podre. Sodoma parecia bonita aos olhos do primo de Abraão, do Ló, parecia bonita. Ele foi olhando para as campinas, foi armando as suas tendas até Sodoma, porque era atrativa aos seus olhos. Então veja, a concupiscência dos olhos também atrapalhou o homem no início, porque ao olhar para o fruto, ele se tornou desejável. E por fim a proposta da serpente era: coma porque vocês serão como Deus. Você vai deixar de ser esse ser humano rasteiro e você vai subir a qualidade de Deus. Você vai estar no mesmo nível de Deus. O que entrou aí? A soberba da vida. Exatamente nesses 3 pontos o homem caiu. Um fruto que foi agradável, bonito e que traria um poder, um status, uma condição que fascinou o coração deles. Eles só viram vantagem em comer daquele fruto. Esqueceram daquilo que Deus disse, esqueceram de tudo que possuíam com Deus, porque tudo era deles. Deus deu tudo àquele casal, menos uma coisa, e foi exatamente aquela coisa que eles quiseram. Então, queridos, veja como é perigoso o mundanismo com suas concupiscências. Jesus também foi tentado da mesma forma pelo diabo. Sabe por que o diabo não é criativo, irmãos? Criativo é Deus. O diabo é imitador, né? Jesus foi tentado da mesma forma. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, e que ele disse: olha, manda essas pedras se transformarem em quê? Pão, carne, encher a barriga, comer, matar a fome. Não foi isso que ele disse? Faça assim. Depois ele fala o quê? Olha os reinos desse mundo, leva Jesus a um lugar alto e mostra para ele todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele vai tentar os olhos de Jesus, vai mostrar as riquezas, os poderes, e vai dizer: isso pode ser seu, basta que você faça só uma coisinha, é só uma coisinha, é só se ajoelhar aqui diante de mim e dizer que eu sou seu Senhor. Só isso, poxa, é um preço tão pequeno para tanto benefício. Foi nos olhos. E depois Satanás o levou ao alto do templo e disse: se joga porque aos anjos o Senhor dará ordem. Está escrito na Bíblia lá, Salmo 91, e eles vão te pegar. A soberba da vida. Olha, vai lá que você vai aparecer, todo mundo vai ver que você é Deus, porque os anjos vão vir, vão te pegar, você não vai se quebrar no chão. Do mesmo jeito, da mesma forma, ele tem tentado cada um de nós. Normalmente nessas 3 áreas, irmãos: na carne, nos olhos e na soberba, na vaidade, no orgulho. São coisas que ele tem usado para nos fazer mundanos. E o mundanismo é como um câncer na alma. Você não vê, mas muitas vezes ele é mortal. E às vezes, quando vai descobrir, já é tarde demais para curar. É um problema muito sério, muito grave, e que certamente vai impedir que a gente seja um verdadeiro adorador. Ainda um outro problema eu quero passar para você, que também está relacionado a esse. Em 1 de João, capítulo 1, pouquinho antes,
do versículo 8 ao versículo 10, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A ilusão do homem de dizer que não peca, a ilusão do homem de se afirmar inocente, de afirmar que não fez nada de errado. E aí, amados, perdemos a bênção do versículo 9. Quando eu nego os meus pecados, me é negado também o perdão a eles. Mas o verso 9 diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Muitas vezes a nossa adoração é atrapalhada pela nossa recusa em admitir o pecado diante de Deus, por a nossa recusa de confessar e querer manter uma imagem que na verdade não é expressão da realidade. A dificuldade de admitir o erro, a dificuldade de concordar com Deus sobre algo que Ele já sabe sobre nós. Isso também vai impedir que a adoração seja verdadeira. Posso continuar adorando como tantos, mas não o verdadeiro que Deus procura. Porque lá dentro ainda há uma falsidade, há um pecado que não foi confessado. Somente uma consciência limpa permite que o homem possa adorar a Deus. E não há nada que consiga limpar a nossa consciência, irmãos, que não seja a confissão do nosso pecado. É a única maneira da consciência ser limpa diante de Deus. Ainda quero compartilhar contigo duas outras coisas que impedem a nossa adoração. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo número 3. Colossenses capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com o quê? Gratidão em vosso coração. A ingratidão é algo que impede a verdadeira adoração. Não há como adorar a Deus se eu não sou grato a Deus. Se em algum momento lá no fundo eu tenho uma queixa contra Deus, eu digo que eu adoro, digo que Ele é maravilhoso, mas lá no fundo, dentro de mim, eu o questiono. Eu pergunto, por que o Senhor permitiu isso? Por que não foi daquele jeito? Por que eu não estou hoje como eu gostaria? A ingratidão impede qualquer tentativa de adoração. E nesse versículo a Bíblia fala de louvar, salmos, hinos, cânticos, mas antes de terminar ele diz, com gratidão no seu coração. Porque sem essa gratidão eu posso cantar, sem essa gratidão eu posso entoar hinos, mas eu não estou de fato adorando a Deus e nem estou louvando na verdade, porque não há a gratidão e o reconhecimento no meu coração. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo também diz ao seu discípulo Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo era grato pelo privilégio que Deus lhe deu de servi-lo. Servir é um privilégio, irmãos. O adorador e o servo, ele precisa agradecer a Deus pela oportunidade. Nenhum de nós faz algo para Deus que seja indispensável, que seja insubstituível. Nós temos a gratidão, o privilégio de poder servir a Deus. Se isso acontecer, nós conseguiremos manter uma adoração verdadeira. No momento em que entrar no coração alguma vaidade, algum sentimento de que Deus precisa de mim, de que sem mim eu não sei o que seria de Deus, se isso entrar no coração, já não há mais adoração. E por fim, o último conceito que eu quero deixar para você
não menos importante, em Provérbios, no capítulo 26, vamos ler a Bíblia, no versículo número 14. Talvez a princípio você não entenda, mas eu quero explicar para você. Provérbios 26, versículo número 14. Diz assim a Bíblia: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Pastor, o que tem a ver preguiçoso com isso que a gente está falando aqui de adoração? Irmão, preguiça, ela anda junto com a negligência. Ela faz a gente deixar de fazer o que tinha que fazer, com a razão de dizer, estou com a preguiça. E um adorador não dá espaço para preguiça. Não dá para ver um adorador preguiçoso, irmãos. A hora que um adorador na Bíblia ficou preguiçoso, ele cometeu um dos piores pecados da sua vida, foi Davi. Davi, quando ficou de preguiça na cama, acordou meio-dia, foi para a varanda que ele viu uma mulher pelada. E ali você sabe a história que aconteceu. Porque estava na cama. Você já viu gente que acorda igual um gonzo de porta? Está aqui, ó. Olha, como é que foi? Cadê o versículo? 14, ó. Como a porta se revolve nos gonzos. Tem gente que acorda assim, ronronando, né? Não posso. Aí fica. Assim é o preguiçoso aonde? Na cama, no seu leito. É o retrato do preguiçoso se revolvendo na cama. E a mãe acorda, vai lá, garoto, pro colégio. Porque ficou até 3 da manhã no WhatsApp. Né, irmão? É a culpa da mãe. Joga um balde nele que ele acorda, de água com gelo. Olha que maravilha, hein? Enche a água de gelo, dá uma despertada no coração. É bom, fortalece a circulação do rapaz. Mas fica lá se revolvendo nos seus gonzos. Assim, irmãos, são muitos que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, mas não conseguem porque estão com preguiça. E quando a gente quer dar alguma coisa para Deus, a gente tem que dar o melhor. E o melhor é tudo, é inteiro, em espírito e em verdade. Desde o início da mensagem eu disse integridade. Adorador é adorador em todo tempo, não apenas quando está disposto. Hoje eu não estou afim de adorar. Hoje eu estou numa canseira, estou numa lombeira, estou aqui me revolvendo na cama. Adorador não tem esse papo não, irmãos. Adorador está disponível sempre. Sempre ele quer adorar a Deus. Ele pode até ter corpo mole para outras coisas, mas para adorar a Deus não. Adorar a Deus é com ele mesmo, né? A vida é de adoração. Então, ele levanta bem, ele vai cumprir as suas obrigações, vai fazer o seu trabalho, vai enfrentar a vida, vai à luta, porque ele é um adorador. Tem adorador aqui essa noite, irmãos? Então amanhã eu quero ver como é que você vai acordar, hein? Porque nada disso, ficar revolvendo na cama igual um gonzo de porta. Vê se para com esse negócio. Adorador tem que ser diligente, não pode ser negligente. Você conhece o último versículo que eu quero citar, Jeremias 48:10. O que está escrito lá? Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Relaxado. Eu faço. Veja, o que fizer, quer dizer que ele fez, mas fez de qualquer jeito, fez igual o gonzo de porta lá, né? Fez assim, se arrastando, ainda querendo pena. Já viu gente que quer pena? Olha, eu trabalhei tanto. Olha, eu estou aqui na igreja hoje pela misericórdia. Eu falei, é claro. Todos nós levantamos pela misericórdia. Não fosse pela misericórdia, tu estava no quinto dos infernos. É ou não é? Ou não, irmão? É mentira isso? Todos nós estamos aqui pela misericórdia. Aí o camarada, ele quer que a gente tenha pena dele. É mesmo, irmão, tadinho, está trabalhando tanto, olha, ainda está aqui na igreja. Puxa, você é um herói. Toma vergonha. Toma vergonha. Adorador não tem isso não, irmão. Adorador não precisa ficar fazendo propaganda de si mesmo, não. Adorador vive
em adoração. A sua vida é de adoração. Vai fazer, vai trabalhar, vai ter dia que vai estar cansado, mas vai se superar, porque é um estilo de vida. São esses que Jesus está procurando. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A única coisa que eu quero é que Deus me encontre assim. Que Deus encontre cada um de nós assim. Que a gente atenda a esse critério de Deus. E quando Deus procurar, Ele encontra. Está aqui, ó, sou eu, é você, um adorador. Uma pessoa que tem erro, tem defeito, mas que vai se delapidando a cada dia. Cada palavra que ouve vai mudando. Já sabe que não pode mais ficar na cama preguiçando, né, irmão? Então vai mudando a vida. Assim é a gente vai se moldando, mas Deus vai encontrar em nós esse adorador. Que Deus assim permita. Amém? Vamos orar? Ah, Jesus, oh Senhor, eu quero ser esse adorador, Pai. Quero que cada um na tua igreja aqui seja encontrado pelo Senhor como esse verdadeiro. Há tantos falsos por aí, Senhor. Há tantas falsificações nesse mundo. Tantas coisas que parecem legítimas, mas não são, Pai. Ó Deus, eu não quero ser um crente copiado. Eu não quero ser um crente que não é original, que não é legítimo. Eu quero ser um adorador, meu Pai. Corrige os meus erros. Me ajuda, Senhor. Me disciplina, me corrige. Assim como cada irmão que nesse momento ora com sinceridade pedindo a Deus, opera em nós, Senhor, o teu querer, opera em nós, Senhor, faz a tua vontade, para que nós sejamos esses adoradores que o Senhor está procurando, que o Senhor encontre essas pessoas aqui, Pai, como adoradores verdadeiros. É o que eu te peço, Deus. Não deixa nossos cultos se transformarem em rotina. Não deixa nós perdermos o sentido do porquê estamos aqui. Mas que sempre seja vivo em nosso coração a realidade da adoração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade.
Recebe o nosso louvor, o nosso culto essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão.